E bem-vindos à última aula de... A minha última aula do camp. Vocês ainda vão ter bastante aula. Legal. Então, hoje a gente vai estar falando de HLD. HLD... Então, o que é HLD? Lembra quando eu falei, esse negócio de LCA tal, você pode usar para fazer query em árvore, mas só quando você não muda os negócios, porque tem pré-processamento? Então, HLD permite que você mude os negócios. Mais explicitamente, vamos supor que eu tenho um certo problema, que eu tenho um certo tipo de query e um certo tipo de update. O que a HLD permite é que se esse problema você consegue resolver com uma segtree para queries in range, você consegue resolver com com HLD, com queries entre nós. Então, por exemplo, eu consigo usar a segtree para saber qual que é o máximo em um range. Em um HLD, eu consigo saber qual que é a aresta ou vértice de peso máximo entre dois vértices. E se eu consigo ter update na segtree, eu também consigo ter o update nessa árvore. Então, se eu consigo mudar o peso de um certo lugar de uma certa posição no array, eu consigo mudar o peso de uma certa posição na árvore. Se eu consigo mudar um segmento no array, então, sabe segue que você consegue somar num segmento? Então, eu consigo somar no caminho entre dois vértices. Então, eu consigo fazer essa transformação. É basicamente isso que a HLD permite. É simples assim? Não, você tem que pagar um custo, e nesse caso, o custo é log. Então, se antes eu fazia as queries em O de F de N, agora eu faço as queries em O de F de N log N. Ok? O que, honestamente, é um custo bem pequeno. É um custo relativamente pequeno, tá? E então é uma coisa bem versátil, porque como vocês já devem ter percebido pelas aulas do André e tudo mais, você consegue fazer muita coisa com a segtree. A segtree é uma ferramenta muito poderosa. Então a gente tem que achar agora como que a gente faz para segificar a nossa árvore. E o que a HLD vai acabar sendo é que é uma técnica de decomposição. Então o que eu vou fazer é que eu vou quebrar a minha árvore em segs, de maneira que a soma das minhas queries nessas segs vai ser a query na árvore final. Mais especificamente, eu vou estar decompondo a minha árvore em caminhos verticais. Então, caminhos de um certo nó até o ancestral dele, ok? Até algum ancestral dele. Então, vamos pegar aqui uma certa árvore. Eu vou ter caminhos, por exemplo, eu posso ter um caminho aqui. De tal forma que toda aresta tá em algum caminho. Então, nota aqui que toda aresta tá no caminho. Então, cada cor aqui é um caminho, beleza? E o que a gente vai fazer depois que a gente tem essa decomposição? Vamos falar aqui na teoria. Então, o que eu quero fazer é que eu vou ter decomposto essa segue em caminhos, de maneira que o caminho entre dois vértices tenha no máximo log cores, ok? E aí, eu vou estar guardando um array que tem a informação de todos esses caminhos. Meio que consecutivamente aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer uma query entre dois vértices e eu preciso pegar uma parte desse caminho rosa. Em vez de eu ter que pegar a informação de todos os pares de vértice, eu posso só fazer a query no caminho rosa aqui nesse array. E se eu fizer isso da maneira certa, então se eu fizer, por exemplo, da árvore de baixo para cima ou de cima para baixo, essa parte de um caminho vai ser sempre um segmento nesse meu array, ok? Isso permite que eu faça essas queries eficientemente. Claro que se eu tiver, como eu estou decompondo ele aqui por cores, e eu faço query só numa cor por vez, se eu tiver muitas cores, isso pode ser ruim, certo? No caminho de dois vértices. Se eu tiver várias cores, isso vai ficar muito lento, vai ser pelo menos só de cores. E é por isso que eu disse que eu quero garantir que eu tenha no máximo log cores entre dois vértices. Bom, eu consigo colorir essa árvore com log cores? A resposta é que não. Como todo caminho ele começa em um certo vértice e ele vai subindo, eu posso, por exemplo, dizer que cada folha está num caminho distinto, certo? Porque para uma folha eu ir para outra folha eu tenho que subir e descer de novo. E
cada folha tá num caminho distinto, e uma árvore eu tenho O de N folhas, no máximo, certo? Se eu tenho, por exemplo, uma... Bom, eu posso ter isso aqui, certo? Eu posso ter uma estrela. Essa árvore, ela tem N-1 folhas. Então, eu vou ter N-1 caminhos, necessariamente, pelo menos. O que é ruim, certo? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas tudo bem, eu posso ter vários caminhos. Eu só não posso ter vários caminhos no caminho entre dois vértices. Então, de novo, aqui no caso da estrela, mesmo tendo um caminho de cor diferente para cada aresta, né? O caminho entre dois vértices sempre vai ter uma ou duas cores. Porque todos os caminhos têm tamanho 2. E esse é o trade-off que permite que isso seja feito, ok? Como que eu faço uma decomposição em caminhos de tal forma que o caminho entre dois vértices sempre tenha, no máximo, log caminhos? Eu vou te falar um algoritmo e depois eu vou falar pra vocês porque que ele funciona, ok? Então vamos supor que eu tenho uma certa árvore. O que eu vou fazer é, eu começo em um certo vértice aqui, né? Então eu vou enraizar meu grafo arbitrariamente. E eu vou falar que essa é a raiz do grafo. É isso que enraizar quer dizer. E esse vértice vai ser a cabeça desse caminho. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus filhos e eu vou ver qual que é o filho mais pesado. E quem é o filho mais pesado? É o filho cuja subárvore tem o maior número de vértices, ok? Se eu tiver vários filhos mais pesados, eu posso escolher qualquer um deles. Não importa. E aí, eu vou continuar o caminho que tem eu como cabeça pro meu filho mais pesado. Então, nesse caso aqui, este filho tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem tamanho 5. A subárvore dele, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou continuar pra esse filho. E aí, eu vou fazendo o mesmo aqui pra esse filho. Esse filho, ele vai continuar o caminho pro filho mais pesado. Esse aqui vai continuar pro filho mais pesado e assim por diante. Aí, os filhos que não são o filho mais pesado, eu vou começar um caminho novo, tá bom? Então esse aqui vai começar um caminho novo, aqui vai acabar. Esse aqui vai começar um caminho novo, vai acabar. Esse aqui vai começar um caminho novo, ele vai continuar o caminho, sempre andando pelo filho mais pesado. E esse aqui vai ter que começar um caminho novo também. Ok? Então essa vai ser a minha decomposição pelo HLD. E o vértice mais alto de cada caminho sempre vai ser a cabeça daquele caminho. E cada um só tem uma cabeça, tá? Eu vou falar que é o primeiro vértice e ele meio que aponta pra aresta de cima. Isso é usado porque de vez em quando é coisa em vértice, de vez em quando é coisa em aresta. Então, o que eu tô considerando como uma unidade é um vértice e o que liga ele pro pai dele, tá? Aí, às vezes, tem que tratar isso cuidadosamente, se você tá falando em queries em arestas ou em vértices. Mas eu vou falar que essa é a unidade aqui. Então, esse caminho branco aqui, ele começa nesse vértice. Ok? Então, essa é a minha decomposição. E a minha conjectura é que, decompondo desse jeito, o caminho entre qualquer par de vértices tem O de log de N caminhos distintos. E aqui dá pra entender, tipo, dá pra ver intuitivamente quase, assim, né? Que a gente vê aqui que os vértices muito longos, eles usam o mesmo caminho muito tempo. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, um cara que tá muito profundo nessa subárvore pra vir pra cá, ele vai pegar o azulzão por muito tempo, certo? Então dá pra entender mais ou menos qual que é a vibe. Mas vamos ver qual que é a prova disso. Bom, uma coisa que a gente sabe é que a distância entre dois vértices, certo? O caminho entre dois vértices, então caminho entre U e V, vai ser o caminho entre U e LCA de U e V. A gente já falou disso, certo? Foi a segunda aula. E LCA de U e V. Mais o caminho entre LCA de U e V e V. Ok? Então esse vai ser o caminho. O que basicamente quer dizer que é o caminho entre alguém e o ancestral, mais o caminho entre o ancestral e alguém. Aqui em particular a gente não está permitindo que a ordem seja importante. As operações elas são todas simétricas, tá bom? Então, eu tô falando que o caminho entre A e B é igual ao caminho entre B e A. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui, então, é que eu tô falando que o caminho entre dois caras vai ser o caminho entre um cara e um ancestral e um cara e um ancestral, ok?
Então, para provar que isso é O de log de n, eu posso só provar que o caminho entre qualquer elemento e qualquer ancestral dele tem no máximo log caminhos, tá bom? O caminho entre qualquer cara e um ancestral dele tem no máximo log cores distintas. Então, tem no máximo log caminhos de cores distintas, ok? Vamos ver o que tá acontecendo. E como que eu vou fazer isso? O que a gente vai fazer é que a gente vai começar, então, no vértice arbitrário aqui. E a gente vai subir pro ancestral que a gente quer, tá bom? Esse é o ancestral que a gente quer. E esse vértice aqui, ele vai ter uma certa subárvore de tamanho S. Tá bom? E vamos ver quantos caminhos, quanto que ele tem que pagar para ele chegar nesse ancestral dele. Quando eu vou de um certo elemento até o meu pai, eu tenho duas opções. Ou o meu pai está num caminho diferente de mim, ou ele está no mesmo caminho. Se ele está no mesmo caminho que eu, bom, eu não tenho um caminho novo, certo? Então eu não tenho que incrementar nada na minha resposta. Não importa. Se ele está em um caminho, então aqui, por exemplo, eu posso fazer isso e nada mudou. E o tamanho desse aqui potencialmente é S, né? S mais 1 aqui. Mas se eu tenho que mudar de caminho, então eu falo, meu pai está diferente de caminho. O que quer dizer um certo elemento ter um filho de uma cor de um caminho distinto? Quer dizer que esse elemento tinha um outro filho mais pesado, certo? Porque se esse filho fosse o filho mais pesado, unanimamente, ele que seria o cara de mesmo caminho do pai. Então, se esse cara aqui tinha um certo tamanho, se esse cara aqui tem tamanho S mais 1, esse cara aqui tem pelo menos tamanho S mais 1 também. O que quer dizer que meu pai tem tamanho pelo menos 2S. 2S mais 2, mas eu vou só falar 2S, beleza? Então, a minha subárvore aqui tinha tamanho S, aqui tinha tamanho S. E para eu mudar de cor, eu tive que dobrar o tamanho da subárvore que tem que existir, ok? Isso vai continuar acontecendo. Às vezes eu posso continuar num caminho de mesma cor, nesse caso não tem que pagar nenhuma penalidade, mas toda vez que eu mudar a cor do meu caminho, quer dizer que o peso da subárvore aqui dobrou. Até eu chegar no meu ancestral. E qual que é o peso máximo da subárvore desse ancestral? O peso máximo da subárvore desse ancestral é n, certo? Esse é o número de vértices que eu tenho no meu grafo, né? Um certo elemento não pode ter mais que n na sua subárvore, porque esse é o tamanho do meu grafo. Então, no pior caso aqui, que eu comecei num vértice de tamanho 1 e eu cheguei num vértice de tamanho n, quantas vezes, no máximo, que eu posso trocar de caminho? É quantas vezes que eu posso dobrar 1 para chegar em n. A luz aqui, ela de vez em quando desliga. Isso. E quantas vezes eu posso dobrar 1 para chegar em n? E quantas vezes eu posso dobrar 1 para chegar em n? Essa é a definição de log, né? É log de n. Então, o número de caminhos de cores distintas entre um certo elemento e qualquer ancestral é no máximo log de n. E, portanto, o número de cores distintas no caminho entre dois vértices sempre vai ser log de n. Ok? Legal. Isso prova que o algoritmo funciona. E depois eu vou mostrar para vocês a implementação direitinho. Mas qual que é a cara disso? Então, eu tenho aqui uma certa árvore. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor nesses caminhos. E o jeito que eu vou fazer isso é... Para cada vértice, eu vou escrever quem que é a cabeça do caminho dele. Ok? Então, lembra que eu falei que a cabeça é o cara mais alto que tem um caminho de determinada cor? Então, por exemplo, se eu tivesse caminho aqui, e esse aqui é o vértice 0, todos esses vértices, eles vão falar, a cabeça desse vértice é 0, 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 tá bom? E também, para todo vértice, eu vou guardar qual que é a posição deles no array. Lembra que eu falei que os caminhos vão estar guardados no array, assim, e todos os caras de mesmo caminho vão estar juntos? Eu vou botar a posição deles no array. Mais especificamente, esse aqui vai ser o primeiro naquele array, esse aqui vai ser o segundo naquele array, esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto, esse aqui vai ser o quinto. Então, eu tenho todos os caminhos listados e de cima para baixo para cada caminho, beleza? E agora, quando eu vou estar fazendo uma query entre dois vértices, o que vai estar acontecendo, na verdade, é muito similar ao LCA. Eles vão estar subindo, cada um em seu caminho até eles se juntarem, né? Então, o meio que está fazendo uma mistura ao mesmo tempo desse HLD e desse LCA.
pulando para a cabeça de um caminho enquanto eles ainda não se juntam, até eles estarem no mesmo caminho, e quando eles estarem no mesmo caminho, eles só andam quanto for necessário, tá bom? Acho que isso vai ficar mais claro um pouquinho quando eu mostrar o código, aí eu continuo aqui desenhando. Mas então, antes de eu mostrar o código aqui, vamos falar só de como usar HLD. HLD é realmente só essa técnica. É uma técnica de como que eu pego uma árvore e eu decomponho ela em segs. Então, você usa HLD para tudo que você usaria uma seg. E as propriedades, elas também são transitivas, né? Então, eu posso ter um HLD. Se eu tenho um problema que precisa de persistência, eu posso usar uma seg persistente. Se eu tenho um problema que precisa de lazy, então range update, eu uso um HLD com range update. É muito simples, sabe? Você consegue só fazer isso. Então isso é muito legal. Beleza. Então vamos começar a investigar o código. Antes de eu mostrar pra vocês o código de HLD, um código decente de HLD, que não foi eu que escrevi, eu vou mostrar o primeiro código que eu escrevi. E foi basicamente isso, assim. Eu meio que ouvi isso que eu tô falando pra vocês, só uma descrição básica de como que funciona o algoritmo. E aí eu tentei implementar. E deu muito errado. Eu demorei muitas horas, porque é um algoritmo muito complicado. E ficou um código gigante, feio, e eu levei TLE. Até hoje eu não sei se eu levei TLE porque é não eficiente ou se a complexidade tá errada. Eu acho que ele só é não eficiente, porque, tipo, olha isso. Declarei uns negócios, tipo, tinha 27 mil coisas pra tentar entender o que eu tô fazendo. Então, assim, eu acho que aprender a codar HLD é uma experiência educativa. Então, se vocês quiserem, acho que é legal. Mas na vida, eu acho que é bem razoável vocês só pegarem um código que vocês sabem que funcionam e usar ele. Mas pelo menos entendam como eles funcionam. É isso que a gente vai fazer, o que eu vou fazer com esse código aqui. Esse é o código de um time argentino de alguns anos atrás. Seu nome é Elvasito. E do Thanks Demetri aqui. E eles têm uns programas muito bons. Eu uso o caderno deles frequentemente. É bem segmentado. Tem algumas coisas que eu não gosto. Eles usam, tipo, for, eles usam macro pra for, o que eu sou meio contra. Mas acontece. Eu respeito ainda. É um coisa meio bom. Então, só pra vocês saberem, isso aqui é uma segtree, tá? Eles fizeram uma struct, a segtree tá toda contida aqui. Eu tenho o init, eu tenho o update, eu tenho a query. E eu vou usar isso como se fosse uma caixa preta. O que eu gosto desse código deles é que se... E aqui eu tenho todo HLD, né? Se, por exemplo, aqui a seg deles é de mínimo. Se eu quiser fazer um problema de HLD, só que em vez de ser mínimo entre dois vértices, é um negócio muito louco, eu consigo só mudar aqui a segtree. Então eu nem penso no HLD. E você não quer pensar no HLD na vida real. Então, assim, se vocês forem fazer o próprio código de vocês de HLD, eu recomendo que vocês compartimentizem a segtree pra ficar mais fácil de usar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma DFS. E esse DFS é para setar as coisas que eu tinha falado. Então, a gente quer ver qual que é o peso de cada um, qual que é o pi e qual que é a altura. Porque a gente vai estar usando isso como coisas auxiliares. Mas, tirando isso, é uma DFS bem padrão. Eu seto o peso para um, e aí para cada cara, se ele é diferente do pi, eu seto o pi, seto a altura e faço uma DFS. E eu incremento o peso para ser mais igual ao peso do meu filho. Então, bem straightforward assim, eu tô só setando os valores para esses vetores. E aí aqui é a parte do HLD em si, então a parte em que eu vou fazer a decomposição em caminhos da minha árvore, ok? Então eu tenho aqui a posição atual. Isso é referente àquela posição no vetor que eu tava falando, né? Então, cada vetor, cada caminho, ele vai estar colocado em um vetor e cada um deles vai estar todo consecutivo. Então eu quero falar onde que vai estar a posição de cada elemento. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse vértice aqui. Primeiro, ele vai apontar para essa posição. O próximo de baixo vai apontar para essa posição. O próximo de baixo vai apontar para essa posição. E esse cara aqui vai apontar para essa posição. Ok? Então, só para saber mais ou menos qual que é a posição da seg referente ao vértice. Nota que isso faz com que o update seja muito simples. Na hora de fazer update, eu só vou lá na seg, no lugar que ele fica, e eu mudo o valor. Aí pra query é um pouquinho mais complicado, né? Então tá, eu também tenho, a posição dos vértices na seg, e eu tenho o head. O head eu tinha falado pra vocês, é onde fica o topo de um determinado caminho, certo? E aí a gente começa a fazer a decomposição em si. Aqui o que eu tô fazendo é uma definição só artificial. Então, quando eu não sei qual que é o caminho de alguém, eu falo que é -1. Só pra eu passar pros meus filhos, eu não ter que ficar tomando muito cuidado.
Então eu falo que quando esse C é -1, quer dizer que esse nó tá abandonado. Ele não tem o caminho dele, então ele vai ter que criar o próprio, tá bom? Então veja aqui, se C for igual a -1, C é igual a X. Se ninguém é meu chefe, eu sou meu próprio chefe, ok? E aí eu vejo que a posição X é essa posição. Isso aqui é só um... É a posição que eu tô atualmente, né? Só pra conseguir colocar os caras sequencialmente. Então eu coloco que a posição de um determinado vértice é essa posição atual. E eu dou um mais pro meu próximo filho. Isso quer dizer que eu tenho que continuar necessariamente a minha DFS pelo caminho que vai continuar da mesma cor que eu. Beleza? E aí, a cabeça dele vai ser esse X, né? Essa cabeça que eu tô levando aqui como parâmetro. Então, como eu falei, eu tenho que continuar essa DFS direto para qual vai ser o caminho que vai continuar da minha cor. Então, para todos os filhos, eu vejo o tamanho deles e eu pego o filho de tamanho máximo. É isso que isso aqui tá fazendo. E aí eu continuo o caminho pro filho mais pesado. Eu tenho que continuar direto, né? Então quer dizer que os caras de mesmo caminho vão estar sequenciais nessa minha segue tree. E aí eu crio um novo caminho pro resto. Então eu pego todos os outros meus filhos, que não são... é meu filho, né? Então todos os meus vizinhos que não são nem meus pais e nem o cara que vai continuar com o mesmo caminho da minha cor, eu chamo um HLD com esse C igual a -1, que quer dizer, você vai ter que criar o seu próprio caminho, tá bom? Eu também tenho esse init, né, que só, enfim, ele só chama esse HLD, essa DFS aqui, depois do HLD. Não é muito relevante. E agora vamos ver como que é a cara da query. E vocês vão ver que isso aqui tem uma cara extremamente similar ao LCA. Então, primeiramente, eu vou inicializar minha resposta. Esse neut aqui é um negócio que eles declaram na segtree, que é um elemento neutro. Então, para uma segtree de mínimo, vai ser infinito, porque o mínimo de todo elemento infinito é aquele elemento. Para uma segtree de soma, vai ser 0. Para uma segtree de multiplicação, vai ser 1. E assim por diante. Isso aí depende do seu contexto. Mas eu sempre vou ter que inicializar minha resposta com esse elemento neutro, né? Não é 0, porque, enfim, se eu estiver falando de multiplicação, 0 não é neutro, etc. E aí, eu vou ver se a cabeça dos caminhos dos meus dois vértices, ela é distinta. Porque como que a cabeça dos caminhos dos meus dois vértices ela é distinta? Vamos ver aqui. Bom, eu tenho mais ou menos duas opções aqui, né? Eu posso ser que nenhuma delas pega o ancestral em comum aqui. Então, eu tenho alguma coisa assim para os meus dois vértices. E aí eu sei que com certeza os dois deles, eles podem. Essa parte toda vai estar na resposta, certo? Se eu tenho uma situação dessas, tanto esse caminho vermelho quanto esse rosa estão inteiramente nas respostas, ok? Agora, eu posso ter uma situação em que um dos caminhos ele pega o ancestral comum e o outro não. E aí eu tenho que tomar cuidado, certo? Se eu tô fazendo uma query entre esses dois vértices aqui, eu não posso pegar esse caminho vermelho inteiro. Mas eu ainda posso pegar esse caminho rosa inteiro. Como que eu distingo qual caminho que eu posso pegar? Porque você pode notar até que esse aqui tem altura mais alta, né? Então é meio confuso. Mas eu sempre posso pegar algum caminho inteiro. Qual que é? O caminho que eu posso pegar inteiro é o caminho que acaba mais cedo. É o caminho que acaba mais baixo. Então, para saber qual dos dois caminhos eu com certeza posso pegar em sua inteiritude, eu pego o caminho cuja cabeça tem maior altura. O caminho de altura mais baixa. Então, no primeiro caso, pode ser qualquer um dos dois caminhos, não importa. E nesse segundo caso, eu pego o que tem a cabeça mais baixa. E aí, eu redefino o meu novo posição para ser aqui. Tá bom? Para ser o próximo elemento, né? E é isso que eu tô fazendo aqui no código, ó. Então, enquanto as cabeças são distintas, eu pego a cabeça mais baixa. E esse swap aqui, eu vejo se a cabeça do X for mais baixa que a cabeça do Y, eu troco os dois. Então, fazendo isso, eu sei que o Y tem com certeza a cabeça mais baixa. Ok? E aí, eu posso adicionar na minha resposta a query entre a posição do Y, entre a posição da cabeça do Y e a posição do Y. Então, o que eu tô fazendo aqui é que eu tô pegando entre a cabeça do Y e o Y, esse segmento, certo? Lembra que eu começo da cabeça de um certo caminho e eu vou andando para baixo. E aqui mesmo, eu posso continuar aqui sendo rosa. Da cabeça do Y até o Y vai pegar exatamente esse segmento que eu quero na minha seg. Ok?
Então eu pego uma query entre a cabeça do y e o y. E eu... Esse mais um aqui é só porque ele é aberto no final, tá? Mas é da cabeça do y até o y, isso aqui. E aí eu falo que o y é o pai da cabeça de y. Então, como eu falei, eu pulo pro próximo elemento. E eu vou continuar fazendo isso até que eles compartilhem uma cabeça. O que é eles compartilharem uma cabeça? Vamos ver, então, quando que eles têm a mesma cabeça. Se eu tenho a minha árvore aqui... Eu sei que um caminho, ele é sempre de um cara até algum ancestral dele, certo? Isso quer dizer que se dois elementos eles têm a mesma cabeça, ou seja, eles estão no mesmo caminho, quer dizer que um deles é ancestral do outro. E como que eu faço a query entre eles? Bom, eu vou lembrar que esses elementos eles estão em sequência, certo? Na segue eu vou ter esse elemento, depois esse elemento, depois esse elemento. Então, para eu pegar de um certo elemento até outro, quando eles estão no mesmo caminho, é só fazer uma query na segue da posição do elemento mais alto até o elemento mais baixo. Que, de novo, é o que eu faço aqui. Então, se a altura do x for maior que a altura do y, eu troco, né? Eu tô só assumindo que o y tá embaixo. E aí eu faço uma operação da posição do x até a posição do y. Ok? Eu retorno. Esse mais um aqui é só pra eu não pegar ele apontando pra cima. É coisa de dado do fato que eu tô fazendo em aresta e não em vértice. Ok? E é basicamente isso, então. Você vê que essa implementação aqui nem é tão complicada. E ela é com certeza muito mais simples do que eu fiz quando eu fiquei tentando implementar isso. Mas ela funciona. E ela é muito legal. Ok, então. Essa aula foi um pouco mais curtinha. Mas eu acho que ela é bem densa, assim. E dá pra fazer bastante coisa muito divertida. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Eu acho que essas coisas são o arsenal básico que vocês têm que ter quando vocês estão lidando com árvores. Eventualmente, talvez centroides, multi-large, tem algumas outras coisas que sejam legais de aprender. Mas acho que isso consegue resolver uma grande maioria dos problemas aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido coisas. Divirtam-se nos contests e a gente se vê na sessão de Upsolving, tiração de dúvida, etc. Belezinha? Então, tchau, tchau.